Tá, vamos lá então, gente. Vamos começar. Eu vou indo aceitando as pessoas aqui, conforme eu vou falando. Então, enfim, se eu der uma paradinha é por isso. Primeiramente, boa tarde a todo mundo aí, né? Fiquem super à vontade para falarem, tá, gente? Isso aqui não é nada, não é nenhuma reunião formal, a gente é um momento especial que a gente separou aqui de bate-papo, em especial para as mulheres, mas os homens também estão super convidados. Esse evento aqui é em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março agora, né? Só que devido aí à paralisação dos ônibus e todo o decorrer das coisas que foram acontecendo, infelizmente a gente teve que adiar. Então, muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar aqui, né? Nós já estamos com algumas pessoas. Pra gente quebrar um pouquinho do gelo, deixa eu aceitar a Flávia aqui, aceitei. Pra gente quebrar um pouquinho do gelo, deixa eu ver as pessoas que estão aqui. Vamos brincar um pouquinho, rapidinho? Vamos lá. Isabela, achei uma vizinha aqui. Isabela que chegou agora. Isabela, se você puder abrir seu microfone, só me fala uma pessoa que você, na nossa convivência lá da Cassi, você se inspira, você gosta muito dessa pessoa, você tem uma troca legal, uma mulher, né? Uma mulher que te inspira lá na Cassi, por favor, me diga. Gente, pegou de surpresa, hein? Não pensei antes, não. Isso aí, é pra quebrar o gelo mesmo. Uma pessoa que me inspira, eu vou falar em questão, assim, de ser uma pessoa espontânea, uma pessoa que fala bem, uma pessoa, assim, em qualquer ambiente, ela, né, é muito simpática, faz amizade, que é a Adriana, nutricionista lá da Cassi. Eu acho que ela é uma pessoa que se expressa muito bem, e isso, para mim, é uma qualidade que eu gostaria de ter. Muito bom, obrigada, Isabela. Viu? Nem doeu. Obrigada, tá? Vamos escolher mais uma pessoa aqui. Tcharam. Deixa eu ver quem é uma pessoa que adora falar aqui, gente, que adora falar. Silvan! Oi, tá me ouvindo? Tô sim, que gracinha, né? Obrigada, viu? Isso aí é intriga da oposição, não gosto de falar, não. Mas então, estou aqui. Pode falar, Thaís. A mesma pergunta, Sil, qual a pessoa, uma mulher da Cassi que te inspira, que você gosta muito? Conta aí pra gente. É difícil escolher uma, né? A Cassi majoritariamente tem muitas mulheres, né? E nós somos muitas, né? Todos os dias. Até brinquei com a Isabela no ano passado, que eu coloquei, nós somos uma metamorfose ambulante, né? Mas eu destaco aí duas, né? A Ana Cristina, eu admiro muito a Ana, pela força dela, né? Ela é forte e ao mesmo tempo doce, né? Pelos desafios aí que a gente às vezes conversa. E a Luciene é uma mulher que me inspira muito, né? Pela garra dela, pela coragem e também pela docilidade, né? Hoje eu destaco elas, mas temos muitas aí, todas merecem parabéns. Isso aí, obrigada, Silvan. Gente, eu queria fazer essa pergunta para todo mundo, né? Queria que todo mundo participasse, mas a gente está com tempo curto. Eu sei que a gente está no nosso período de trabalho também, então a gente não vai se estender muito. Mas pensem aí na cabecinha de vocês, na pessoa que inspira vocês, na mulher que inspiram vocês, e guardem isso aí para vocês, ou até mesmo, na verdade, falei errado, guardem não, falem isso para a pessoa. Se a Silvan é uma pessoa que me inspira, eu vou chegar na Silvan e vou falar com ela uma hora. É bom, a gente precisa mais dessa união e dessa força entre mulheres. Então, vou passar agora a palavra aí para Silvan apresentar novamente, né? Apresentar a nossa palestrante e dizer para vocês ficarem bem à vontade, tá? Pode começar aí, Silvan. Bom, antes de mais nada, a gente gostaria muito de agradecer a Ingrid, né? Há um ano atrás, a gente convidou, né? Tentou envolvê-la aí numa ação com esse caráter, né? De estar trabalhando a questão da mulher.
E aí veio a pandemia, né? Vai fazer 1 ano isso. E que bom que a gente está tendo a oportunidade aí de recebê-la, né? A Ingrid Taufner é uma colega formada em serviço social pela UFES, também mestre, né, na política social pela Universidade Federal. E em nome aí da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a gente gostaria muito de te acolher, mesmo que virtualmente, viu, Ingrid? É muito bom falar com você e te ver, mesmo que à distância. Seja muito bem-vinda e estamos com grandes expectativas aí sobre sua fala. Seja bem-vinda, Ingrid. Tá certo. Bom, gente, boa tarde, né, a todas e todos. Gostaria de agradecer a Cássia o convite, né, por estar aqui hoje. Esse tema, né, da mulher é um tema que nos é muito significativo, né? Atualmente eu trabalho na primeira vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, né, essa pergunta, né, que a Thaís, essa brincadeira que a Thaís fez com vocês, a Luciene, né, já tinha me antecipado que a Cassi partiria dessa pergunta, né? Quais mulheres te inspiram? Para a gente fazer uma reflexão. E aí, gente, são muitas mulheres que nos inspiram, né? E vocês trazem, as pessoas falaram, né? Duas pessoas, né? Falaram, 3 pessoas falaram força, garra, docilidade, né? Como características, né, dessas mulheres que as fazem ser admiráveis. E existem tantas outras, né? Mulheres da nossa convivência, e aí a Silana, né, colocou bem, bom, é difícil a gente tá falando de 2, mas essa docilidade, essa força das mulheres a gente encontra também em outras mulheres. E em mulheres não necessariamente que precisam, né, responder a um padrão social. Por exemplo, precisam ser dóceis, precisam ser belas, né? Há diversas formas da gente produzir, né, este encantamento. E aí, gente, eu vou começar a minha fala, eu vou fazer o compartilhamento de tela. Só um minutinho. E aí eu acho que para a gente, né, o dia 8 de março é um dia na minha compreensão, é um dia de luta, né, um dia de memória para a gente relembrar as mulheres que foram importantes na nossa vida, na nossa sociedade, reconhecer, né, as conquistas que já alcançamos e o tanto ainda que a gente tem, né, para alcançar. E aí pensar em mulheres que inspiram é pensar, né, nessas mulheres que já foram faladas, nos nossos colegas de trabalho, nas nossas ancestrais, nas mulheres que vieram antes e que conquistaram, né, muitos direitos na nossa sociedade. E também me provocou a pensar nas novas gerações, né? Eu me sinto muito inspirada em pensar como é que eu posso deixar uma sociedade melhor para as novas gerações. E aí, gente, acho que a gente tem que partir, né, do fundamento das desigualdades e violência contra as mulheres, falando, a gente não tem como falar dessas desigualdades e violências e da história das mulheres sem falar no machismo, porque ele estrutura a nossa sociedade, né? E o machismo, ele é o preconceito que inferioriza mulheres com a finalidade de controlar comportamentos e a sua própria existência. E aí ele vai se expressar em diversos domínios da sociedade, ele vai estar presente na arte, ele vai estar presente na música, né? Nas legislações, nos ambientes escolares e em muitos outros espaços. Historicamente, né, as mulheres foram sendo relegadas, foram sendo atribuídas às mulheres espaços diferenciados dos homens, em função delas serem mulheres, em função, né, do sexo biológico. E aí, se a gente rapidamente, né, é importante tocar nesse assunto, né, as mulheres elas estiveram muito mais voltadas para casa, para um ambiente privado, e os homens para a rua, para um ambiente público, né? A divisão social e sexual do trabalho, né, que impôs às mulheres o trabalho reprodutivo, então de cuidado com a casa e com os filhos, como se fosse algo natural, né? Enquanto os homens, o trabalho produtivo, aquele exercido fora do ambiente doméstico, né? E muitas vezes dirigido, né, a gerar bens e serviços. E com isso que tem uma valorização maior na sociedade. Além disso, né, a gente vê ainda a mulher sendo associada, né, à doçura, ao recato, à obediência, à mansidão, à beleza, né, ao corpo
frágil, enquanto o homem, ele, né, é associado à força, à virilidade, à potência, à inteligência. Essas características, né, ainda que se atribuam, faça-se essa diferença, né, atribui-se mais a homens ou às mulheres, elas não têm a ver com o sexo biológico, né? Elas não têm a ver com a genitália, com o fato de ser homem, né? Isso são construções sociais. Então a gente vai construindo a ideia de que a mulher tem que ser dócil, né? E a gente vai construindo a ideia de que a força ou a virilidade, né, são atributos masculinos. E a inteligência, por exemplo. Mas o que a gente precisa também socialmente é desconstruir esses padrões rígidos do que é ser mulher e do que é ser homem, né? E quando os colegas trazem aqui, né, as mulheres que te inspiram, elas falam dessa quebra, né? Dessa quebra também de paradigma. Falam de mulheres fortes, né? De mulheres que têm garra, que têm coragem, que muitas vezes são atributos muito associados ao masculino. E aí, gente, se a gente for pegar, né, fazer um rápido retrospectiva das conquistas no campo da educação e de outros direitos sociais, de outras políticas sociais, a gente vai ver como que essas ideias em relação às mulheres estiveram presentes. Por exemplo, no campo da educação, né, a primeira lei educacional do Brasil foi em 1827 e foi um avanço tremendo, porque permitiu a participação das mulheres na escola, né, a escolarização de mulheres que até então não era permitido. Então foi um avanço enorme, abriu possibilidades também, né, de mercado de trabalho para as mulheres. No entanto, né, essa mesma legislação estabelecia currículos diferentes entre meninas e meninos, né? Por quê? Partia-se de uma ideia de que as meninas competiam basicamente, né, o ambiente privado, a casa, e que, portanto, para que essas meninas precisariam saber matemática para além das 4 operações básicas? Né? Restava para essas meninas, bastava fazer as 4 operações básicas de matemática e aprender a fazeres domésticos. Então, este currículo, por exemplo, de matemática, era um currículo diferenciado entre meninas e meninos. E isso foi corrigido, né, depois de aproximadamente 30 anos ou um pouco mais. Mas aí, quando a gente pensa, né, por exemplo, que hoje nas universidades e nos cursos de exatas, a gente tem um número menor de mulheres participando, nos cursos de exatas, muitas vezes a gente, né, quer atribuir isso a uma questão biológica da mulher, né, porque as mulheres não gostam de matemática. Mas será que é isso mesmo? Será que elas não gostam? Elas aprenderam, né, que matemática era coisa de menino, por exemplo, né? Então, mas aí se a gente pega hoje, né, falando da educação, analisa a população de 25 anos ou mais de idade, as mulheres, 16% das mulheres que estão nessa faixa etária possuem curso superior, enquanto os homens, 3,5%. Portanto, né, a mulher já avançou muito na questão da escolarização, né, da educação formal. Mas se a gente olhar dentro do conjunto das mulheres, as mulheres pretas e pardas, né, a gente ainda vê uma desigualdade muito grande, né, muito acentuada. E aí é importante que a gente pense nas políticas sociais também, no sentido de reduzir essas desigualdades entre mulheres brancas, né, e negras. Reduzir a desigualdade também entre os homens, porque se a gente pega os homens pretos e pardos, né, apenas 7% desses homens com mais de 25 anos possuem curso superior. Então, é uma discrepância, né, enorme. São questões que a gente precisa, são desafios, né, a serem enfrentados aí pelas mulheres e também pelos homens. Mas esse avanço na mulher na educação, por exemplo, não significou necessariamente uma equidade, né, em termos salariais. Então, as mulheres, né, elas permanecem ganhando menos, né, na média geral, viu, gente? A gente, sempre quando a gente trabalha, né, esses temas, sempre tem alguém que fala assim, mas eu conheço uma mulher que trabalha mais, que ganha mais, né? Ou eu conheço um homem que trabalha mais, que faz mais coisas em casa do que mulheres. Existe. Mas na média geral, né, e a gente está falando de estatísticas, de média, a mulher ainda recebe, mesmo com maior escolarização, ela ainda tem uma média salarial mais baixa, né? Ocupando os mesmos cargos, diretores e gerentes, muitas vezes há um rendimento também inferior. E nos afazeres domésticos, quando a gente compara homens e mulheres na mesma situação, né? Por exemplo, a gente compara mulheres e homens que estão exercendo atividade profissional remunerada, né?
mesmo nesses grupos a gente tem uma diferença muito grande, né? Então, aí também está a ideia de que o trabalho reprodutivo, né, do lar, de cuidado com a casa e com os filhos, ainda é um trabalho feminino. Mas a gente quer lutar, né, para que essas tarefas também sejam, né, igualmente exercidas pelo homem, que o homem, né, não se sinta inferior por exercer atividades domésticas. No campo da política, né, foi uma conquista também das mulheres, em 1932, o direito ao voto. Se a gente for pensar no nosso sistema político, né, brasileiro, ele excluiu, né, escravos, excluiu negros, né, excluiu as mulheres. Mas quando a gente pensa hoje, né, nessa caminhada das mulheres, as mulheres ainda têm uma participação tímida, vamos dizer assim, no legislativo, né? Então, em 2018, se a gente vê aí nesse gráfico, né, são poucas as mulheres, né, exercendo essas atividades, em comparação, né, aos homens. E aí a gente tem que pensar que as brasileiras são quase 52% da população. No campo do esporte, também é um outro campo que nos traz como essas desigualdades elas estão colocadas, né? Esse é um gráfico da participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. Então, em 1896, não havia participação das mulheres, foi a primeira edição dos Jogos Modernos, né, olímpicos. Por quê? Porque se tinha compreensão de que a mulher não tinha capacidade para exercer aquelas atividades, ou que aquelas atividades esportivas trariam consequências, né, prejudicariam o seu corpo, que era tido como um corpo frágil. E aí, gente, isso a gente está falando do mundo, né? Não é só do Brasil, mas um fato interessante que aconteceu, né? Em 1941 foi decretado, né, um decreto presidencial em que proibiu as mulheres no Brasil de exercerem determinados esportes, porque esses esportes, né, eram esportes de contato físico, de impacto, e dentro dessa lógica, né, desse discurso da proteção da mulher. Mas isso também, se a gente for pensar hoje, trouxe consequências para o esporte, né? Por exemplo, o próprio futebol, né, as mulheres só tiveram o direito, né, de jogar futebol a partir da década de 80, quando essa atividade, né, ela foi regulamentada. As mulheres não jogavam antes? As mulheres jogavam antes, né? Inclusive tem livros que falam dessa participação. Mas, ao mesmo tempo, se a gente comparar os esportes hoje, né, por exemplo, a Marta, que é, né, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, né? Ela não tem a projeção, né, que os meninos têm no futebol, por exemplo, né? Ou pessoas que estudam o esporte também, eles vão falar que quando a mídia reporta uma mulher no esporte, sempre lembra da musa do esporte, né? Então, nem sempre o foco é na capacidade dessa mulher de exercer a sua atividade esportiva. Então, essas questões vão atravessando a gente, né, ao longo dos séculos, né, e dos anos. E permanecem até hoje, ainda que a gente possa, né, a gente não pode dizer que era como antigamente. Tivemos muitos avanços, né, e como esses avanços foram importantes para que hoje a gente também estivesse aqui. E em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, eu acho que é importante, né, destacar, porque isso é um desafio que hoje permanece, né, muito significativo para nós mulheres. Até a década de 70, mais ou menos, a violência contra a mulher era invisibilizada, né? Era como se não existisse a violência contra a mulher, especialmente dentro de casa. Era aceitável, né? Fazia parte de uma espécie de pedagogia, né? O homem agredir a sua esposa. Então, essa prática absurda, ela começou a ser questionada pelos movimentos de mulheres, que vão jogar luz sobre esse fenômeno. Vão começar a questionar os valores patriarcais, né? Dessa sociedade organizada a partir desse poder, né, masculino do pai, vão questionar, né, esses valores machistas, e aí uma série de movimentos, de campanhas, né, vão sendo implementados. Na década, né, de 70, 80, a gente tem a criação, né, dos serviços SOS Mulher, que vão fazer o atendimento às mulheres, né, que estão em situação de violência, geralmente muito ligada a organizações não governamentais.
né? Em 1985, a gente tem a criação da primeira delegacia da mulher, que foi em São Paulo, e em 2006, da Lei Maria da Penha, que são marcos, né, no enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, gente, quando a gente fala, né, da delegacia, é importante a gente frisar a importância, né, desse equipamento público, né? Uma vez a mulher estando em situação de violência e recorrendo à delegacia, né, a delegacia vai fazer os encaminhamentos, né, tanto de medidas jurídicas cabíveis, né, no caso, solicitação de medidas protetivas, né, falar do inquérito policial para atribuição, né, de um crime à pessoa, né, e de uma pena, abrir um processo para que ele seja julgado, né, bem como a delegacia também vai fazer os encaminhamentos sociais necessários, né, o encaminhamento para a rede de saúde, se for necessário, um atendimento psicológico, né, um atendimento social, para casa-abrigo, para aquelas mulheres, né, que se sentem que a sua vida está em risco eminente, né? E a Lei Maria da Penha, né, que é um marco importantíssimo. E aí, gente, sobre a Lei Maria da Penha, né, rapidamente, mas acho que vale a pena a gente, né, tá tratando da questão da mulher, não tem como a gente falar sem a gente trazer um pouco dessa Lei Maria da Penha, ainda que de forma muito rápida, né? Ela foi um marco para a defesa dos direitos da mulher, para o enfrentamento à violência contra a mulher, e ela é uma lei que não está aí para prender homem, né? A gente ouve muito lá na vara, mas essa lei só quer prejudicar os homens. O objetivo da Lei Maria da Penha não é prejudicar os homens, é coibir e prevenir as situações de violência. Então, se neste processo, né, houver a necessidade de prisões, as prisões ocorrerão. Mas o foco da lei não é esse. Então, é uma lei ampla. Ela prevê ações de prevenção da violência contra a mulher, né? E essas ações têm a ver com a discussão de gênero nos currículos escolares, tem a ver com a realização de estudos e pesquisas, tem a ver com manter, né, as unidades policiais, né, equipadas e capacitadas para poder receber essa mulher. Então, as ações, a Lei Maria da Penha, ela prevê muito mais do que punição. Ela prevê ações de prevenção. Ela estabelece os tipos de violência contra a mulher, que depois a gente vai falar mais um pouquinho, as medidas protetivas, e ela cria os juizados especiais, né? Porque até a Lei Maria da Penha, um crime, né, uma violência física, por exemplo, cometida no âmbito familiar, ela era discutida no juizado especial criminal, aonde se discute, né, brigas entre vizinhos. E aí precisava mudar, porque a violência doméstica e familiar, ela tem um conteúdo de gênero, ela tem uma hierarquia de poder que está se estabelecendo ali naquele relacionamento, naquela relação. Então precisa ter, né, um outro tipo de encaminhamento. Dos tipos de violência, gente, isso é muito comum. A gente, né, trabalha diariamente com mulheres e com homens na nossa vara, e é muito comum, às vezes, a gente receber, né, os homens em atendimento, e os homens falam, mas eu não fiz nada, eu não sei nem por que eu estou aqui. E aí, quando você vai, né, conversar com essa mulher, né, ela relata uma série de violências psicológicas, uma série de violências, né, violência patrimonial, sexual, mas que muitas vezes são invisibilizadas mesmo, né, são minimizadas porque esse homem não reconhece isso como uma violência, né. Então, gente, dos tipos de violência, né, estabelecidos pela Lei Maria da Penha, a violência física é a mais comum. Desculpa, ela não é a mais comum, ela é a mais visível, né? O tipo de violência física, o tipo de violência mais comum é a violência psicológica, né? Que são os xingamentos, as desqualificações, as ameaças, né? Perseguição, proibição de frequentar determinados lugares, proibição da mulher frequentar, por exemplo, a casa de parentes, né? Vigilância, porque eu quero vigiar o celular, eu quero saber o que você está fazendo, né? Eu não quero que você estude, né? A gente está, né, no século XXI e parece que essas coisas já estão superadas, né? Muita gente olha, mas isso acontece ainda? Gente, acontece muito, né? Eu já atendi, eu estou há 9 anos, né, na vara, e eu já atendi a homens, né, que queimaram o caderno da mulher porque não queriam que a mulher estudasse, que promoveram, né, violência moral contra a mulher nas redes sociais, que mantiveram documentos das mulheres sobre a sua posse,
né? Porque havia um risco ali, né? Às vezes aquela mulher chega e fala, olha, eu não quero mais o relacionamento, eu quero sair, não dá mais. E muitas vezes a gente vê esse tipo de prática acontecendo, né? Para evitar que essa mulher, por exemplo, saia do relacionamento, né, acontece essas subtrações de documentos, muitas vezes destruição, não só de documentos, né, mas de celulares, dos instrumentos de trabalho, porque a mulher também sem os instrumentos dela de trabalho, sem condição de trabalhar, as condições dela também de sair de uma relação violenta, fica mais difícil, né, as suas condições. E a questão da violência sexual, gente, que muitas vezes, né, as mulheres ainda muitas, né, ainda acreditam que mesmo sem a vontade delas, elas precisam corresponder, né? Elas precisam manter relações sexuais, por exemplo, com seus companheiros, mesmo se elas não quiserem, né? E o homem muitas vezes reivindica isso, né? Como se isso fosse um direito da instituição do casamento, e a gente sabe que isso já está superado, né, na legislação. Mas, né, no dia a dia isso continua acontecendo. Quando uma mulher sofre qualquer um desses tipos de violência, né, e essas violências ocorrem dentro do âmbito familiar, né, ou de relação íntima de afeto, ou seja, quando é praticado por um namorado, por um ex-namorado, por um marido, né, a mulher pode buscar, né, na delegacia as medidas protetivas. E aí, gente, as medidas protetivas é um rol, né, são aproximadamente 16 medidas protetivas, né? Aqui eu estou trazendo apenas as 4, que são as principais, as mais comuns, né, de serem aplicadas. Então, gente, dentro dessas medidas protetivas que o juiz pode aplicar mediante uma situação de violência, tem o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato e aproximação, o encaminhamento da mulher para serviços de apoio, os serviços especializados, por exemplo, no município, né, que existe o Centro de Referência especializado no atendimento à mulher em situação de violência, e também o acompanhamento psicossocial do agressor, que é um entendimento também de que esse homem precisa fazer uma reflexão para ele mudar suas práticas, né? Não é possível que a gente continue no século XXI e ainda existir, né, essa ideia tão forte da propriedade sobre o corpo da mulher. E aí, gente, o que fazer, né, quando uma mulher está sofrendo violência doméstica? Primeira coisa, gente, é contar, né, com a rede familiar também de apoio. Então, se isso acontece com uma de vocês, ou com as mulheres com que vocês, né, trabalham, com as mulheres que são atendidas aí pela CASSE, então, assim, converse com o familiar, né, oriente-as. Olha, sempre converse com o familiar, converse com um amigo, ou converse com um profissional, né? Inicialmente pode ser o profissional da própria instituição, e depois esse profissional pode construir com essa mulher, né, os caminhos, o que ela quer fazer a partir dessa situação que ela está vivendo. Porque uma das questões, né, uma das questões que é muito importante para as mulheres é a questão da liberdade, né? Ela poder ter liberdade para fazer suas escolhas. Uma outra possibilidade procure um serviço especializado no atendimento. Há mulheres que vivenciam situações de violência, mas que não querem abrir um processo contra o seu parceiro, né? Muitas vezes elas querem o quê? Elas querem que a violência cesse. Elas querem, muitas vezes, que esse homem mude. Então, uma outra possibilidade para essa mulher também é procurar um serviço especializado, que esse serviço especializado também vai fazer os encaminhamentos junto com ela, né? Vai acolhê-la na sua demanda, vai orientá-la, vai iniciar um processo de acompanhamento, porque muitas vezes as mulheres procuram também porque elas não têm coragem, né, de ir a uma delegacia por N situações. Ou essa mulher também pode falar, não, basta, né, e denunciar, ir a uma delegacia da mulher, né? Claro, se a violência estiver acontecendo ali na hora, uma violência física, ela vai ligar para o 190, né? Mas depois é importante que ela vá à delegacia da mulher. E aí, lá na delegacia da mulher, serão feitos também os encaminhamentos para o judiciário, para o abrigo, para o serviço especializado. E, gente, em Vitória, né, existe um centro de referência especializado, como eu já falei, que atende a mulheres do município. Existe a delegacia de atendimento à mulher
E a Delegacia de Atendimento à Mulher, ela não trabalha apenas com violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, apenas com aquela violência que ocorre por seus parceiros íntimos, né, ou por pessoas com vínculo de afeto, né, com essa mulher, mas também a Delegacia da Mulher vai atender aqueles crimes, né, sexuais, as violências sexuais contra as mulheres, né, então as situações de estupro, né, mesmo que o agressor seja, né, uma pessoa desconhecida. E aí hoje no estado, né, são 13 delegacias de atendimento à mulher e existe também o plantão da delegacia. Existe um abrigo estadual para mulheres, que é um abrigo do estado, né, não é do município, mas quando as mulheres necessitam, né, elas são encaminhadas. Existe a vara especializada, a defensoria pública, um núcleo ligado à vara especializada e também a promotoria da mulher. Mas é interessante, gente, eu queria passar rapidamente, né, como a violência contra a mulher e como o machismo, né, ele se expressa, como a gente já falou anteriormente, né, não só como a gente viu também em legislações, por exemplo, que excluíam as mulheres, né, como na educação, como na política, como o mercado de trabalho, né, ainda mantém as desigualdades, mas no que se refere, por exemplo, à violência, ela está presente nas músicas, né? Tem, por exemplo, né, Faixa Amarela, que é uma música muito dançante, né, muito legal de ser ouvido, Zeca Pagodinho, mas lá no final dessa música, né, ele fala, mas se ela vacilar, eu vou dar um castigo nela, vou lhe dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 5 costelas. Né? Então, assim, como é violento, e a gente não percebe, né? A gente canta, a gente dança essa música e a gente não percebe como que ela é violenta, às vezes a gente não se dá conta nem da letra da música, né? A violência também, ela se expressa, né? Essa música, vamos dizer, marcou a década de 90, quem cresceu aí, né? Como eu, ouvindo Sandy Júnior e na década de 90 a gente ouviu muito, cantou muito, nossa família, né, cantava. E essa música, né, também, lá no final, a letra fala, né, então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha, então eu vou te cortar a cabeça. E o que você vai fazer com o resto, Genaro? O resto pode deixar que eu aproveito. Então, como, né, que a violência também aparece nessas músicas, como as crianças cantavam, né, e cantam ainda essa música. E como a gente não percebe. Foi uma música, né, criada, né, foi musicada em 1961 e a letra é de Guilherme Figueiredo, foi musicada por uma mulher, né? Então, é interessante a gente observar isso, né? E eu trouxe ela porque em 2019 houve um show da dupla, né, Sandy Júnior, e eles já não utilizam mais essa música no repertório deles, mas houve um problema no som e a plateia, né, começou a puxar aí essa música, porque realmente era, vamos dizer, uma espécie de um clássico aí da dupla. E aí, né, eles acompanharam, o Júnior acompanhou no violão e ao final, né, ele disse, olha gente, mas para com isso, né, não estamos mais nos anos 90, não vamos fazer nada com o resto da Maria Chiquinha, deixa a Maria Chiquinha em paz, deixa ela fazer o que ela quiser. Né? E aí aqui o Genaro ameaçava a Maria Chiquinha de lhe cortar a cabeça porque suspeitava de que ela estivesse, né, num relacionamento extraconjugal. E aí, gente, a violência contra a mulher, se a gente for pegar né, o Atlas da Violência de 2020, a gente vai ver que uma mulher é assassinada na verdade, utiliza dados de 2018, né? Que naquele ano, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil. E, mais uma vez, a gente tem aí, né? As mulheres negras, né? Muito mais vulneráveis do que as mulheres brancas. No Espírito Santo, é interessante porque em 2013, o Espírito Santo era o 2º estado com maior índice de taxa, né, maior taxa de homicídio de mulheres no Brasil. E aí, 5 anos depois, dados de 2018, o Espírito Santo já está na 11ª colocação. E alguns trabalhos, né, têm indicado né, isso como uma evolução mesmo das políticas sociais que têm sido implementadas, né, nos últimos anos.
E aí eu já estou finalizando, viu, gente? Aqui, né, em relação, é importante a gente trazer mais essa informação, que a violência doméstica, né, e a violência sexual, elas são muito significativas e acontecem, né, de forma muito presente, né, está de forma muito presente na nossa sociedade. Então, por exemplo, a cada 2 minutos ocorre uma agressão física, né? Isso são dados de registros de ocorrência em delegacias, onde tem, né, em delegacias da mulher ou em delegacias comuns. E aí, né, a gente tem um estupro a cada 8 minutos, né? A gente sabe que não são apenas as mulheres que são vítimas de estupro, homens também são vítimas, mas majoritariamente, né, este é um crime, de gênero, né, um crime que atinge as mulheres, né, de forma muito intensa. E aí, só para a gente falar um pouquinho durante a pandemia, como esse período, né, ele fragiliza as famílias, né, e também as mulheres. E a gente vê, né, que dados parciais, né, do primeiro semestre de 2020 vão indicar o quê? Uma queda no registro nas delegacias da violência contra a mulher. Isso significa o quê? Que a violência doméstica contra a mulher, ela diminuiu? Não necessariamente, né? Isso indica que buscar uma delegacia deixou para algumas mulheres de ser uma opção naquele momento. E aí, gente, esse aqui eu vou passar, né, rapidamente, mas o que eu queria frisar com vocês é que de uma pesquisa, né, uma pesquisa de entrevista, né, feita com homens e mulheres, e aí, né, as mulheres, né, ao responderem essa pesquisa, né, elas apontam que 42% das mulheres, né, que sofreram violência, elas dizem que sofreram violência dentro de casa. Então, essa ideia de que a família, né, é lugar de proteção, ela não é ser efetiva para todo mundo. A família pode sim ser lugar de proteção e a gente, né, as políticas públicas, muitas políticas públicas trabalham, né, com essa ideia de fortalecer as famílias para que sejam espaços de proteção. Mas elas não são, né? Nem sempre elas são espaços também de violação de direitos, especialmente de mulheres e de crianças. Quando a gente fala, né, pergunta essa mulher, mas o que você fez com isso? O que você fez com isso? Você fez alguma coisa com essa violência que você sofreu? E aí, gente, 52% dessas mulheres disseram que não fizeram nada com isso. Então, aconteceu a violência, para 52% ficou, né, naquilo mesmo. Enquanto 10,3%, né, fez a opção de procurar uma delegacia. E outras 15% procurou ajuda da família, porque a família, né, é uma rede importante. E por que, gente, que isso acontece, né? A violência, apesar da existência da Lei Maria da Penha, apesar da existência das delegacias, né, a violência ainda persiste. Porque a violência, ela é complexa, né? E sendo um fenômeno complexo, a sua resposta também vai ser, né? Então, a gente, para enfrentar a violência, a gente não vai enfrentar a violência apenas com legislações punitivas. A gente vai precisar enfrentar este problema da violência mudando cultura, né? Desenvolvendo ações de prevenção, garantindo o acesso das mulheres a políticas públicas, garantindo que os profissionais de serviços públicos, de ONGs, de empresas, também possam ser capacitados, né? Sobre essa questão que é tão, né, importante e necessária, que é a prevenção da violência, né, o atendimento à mulher em situação de violência, você saber fazer uma escuta e poder dar os encaminhamentos necessários àquela mulher. E aí, gente, como que um serviço, né? Será que um serviço, a gente sabe que as respostas são complexas e né, talvez a gente nem consiga dentro deste modelo de sociedade, porque as opressões são muitas, né? Mas o que a gente pode fazer para fortalecer as mulheres? A Joyce Bert, né, é uma escritora, ela tem um livro chamado Empoderamento, né? Ela escreve na coleção da Djamila Ribeiro, né, que são feminismos plurais, e aí ela vai dizer, olha, o empoderamento das mulheres tem
tem 4 pilares, né? Eu não vou partir aqui do pressuposto que o empoderamento é uma questão puramente individual. Não, ela não é individual. Ela é individual, mas ela é coletiva também. E aí ela sugere, né, a existência de 4 pilares no empoderamento das mulheres. O pilar político, o pilar econômico, psicológico e cognitivo. E aí, gente, para a gente contribuir para o fortalecimento ou para o empoderamento das mulheres, a gente, né, precisa pensar nessas 4 dimensões: no político, no econômico, no psicológico, no cognitivo. E aí, claro, né, se a gente faz trabalhos com mulheres, não necessariamente a gente precisa ofertar tudo, né? A gente precisa ofertar, por exemplo, ações em cada um desses níveis, mas a gente pode se articular. A gente pode fazer articulações com unidade de saúde, com os CRAS, com os CREs, com centros de referência especializado, com o coletivo de mulheres, né? Existe um coletivo de mulheres muito atuante, né? Um fórum de mulheres, Fórum Capixaba de Mulheres, que tem uma discussão muito, muito interessante. Então, são instituições que podem, né, participar aí dessa rede, né, de atendimento às mulheres. E aí, gente, que nós possamos, né, não nos calar frente às violências e injustiça que acontecem contra nós e contra outros, né? A gente estar com muitas mulheres, como a própria Thaís falou, com outras mulheres, é muito importante. Conhecer a história das mulheres, isso é de uma importância que a gente não imagina, porque muitas vezes, né, a gente reproduz, né, porque a gente está numa sociedade machista, a gente reproduz o machismo, muitas vezes porque a gente não conhece a história das mulheres. Então, né, a gente acredita numa ideia de que a história das mulheres contribui para a emancipação das mulheres, e essa não é uma ideia minha, né, mas é uma ideia aí de autoras que estão escrevendo sobre a questão da mulher, sobre o patriarcado, sobre violência. A gente precisa, né, ampliar o nosso conhecimento sobre assuntos que afetam as mulheres, e aí, gente, o assunto que afeta as mulheres são diversos, né? As mulheres não têm que ficar restritas, como sugerem, né, algumas revistas ditas femininas, né? A beleza, a dietas, a horóscopo, né? Quais são os assuntos que afetam as mulheres? As mulheres têm que discutir economia, né? Têm que discutir política, tem que discutir o preço do gás, por exemplo. Votar, né, em candidatos que tenham propostas para diminuir né, as desigualdades. Votar em candidatas mulheres, em candidatos homens, mas pessoas que tenham um comprometimento, né, com uma mudança social. Reivindicar os direitos e acesso às políticas, participar da educação de crianças para a equidade de gênero, e aí eu coloco aqui participar, né, até dentro dessa compreensão também que isso não deve ser tarefa só das mulheres, e não é, efetivamente, né, porque a sociedade toda está participando também desse processo, né, educacional, e lutar, né, contra todas as formas de opressão, contra o racismo, o machismo e contra a exploração do trabalho também. E aí, gente, só para finalizar, eu queria deixar, né, algumas sugestões aqui de filmes, né, de né, literatura, música, para o início de um debate, né, que eu chamei aqui de ferramentas para o debate, mas, né, a gente pode chamar de qualquer outra coisa. Mas como é importante, né, esses instrumentos que a gente vai usando, seja para a gente mesmo, para a gente conhecer a história, por exemplo, para a gente conhecer, né, os temas que são importantes para as mulheres, para a gente conhecer as mulheres, mas também para outros, né, para o público que a gente, por exemplo, atende. Então, os filmes, né, Estrelas Além do Tempo, As Sufragistas, né, tem projetos que eu queria destacar aqui, né, o Zine dos Homens é uma página no Facebook, eles fazem uma brincadeira, eles pegam revistas femininas, né, e fazem, a partir daquela revista feminina, uma revista que seria, entre aspas, né, masculina, mas com o mesmo conteúdo da capa de mulheres, mas tentando, né, fazer uma brincadeira ali, dizendo, olha, se você não fala isso para um homem, né, para ele se preocupar, né, com a avaliação que ele vai ter sexualmente, né, porque as mulheres é dito isso, né, olha, saiba como prender seu homem, saiba qual é o melhor look para o verão,
tantas cirurgias plásticas, né? Veja qual se adequa melhor a você. Então, eles fazem uma brincadeira, né? Olha, mas e se a gente falar isso para os homens, né? Como é que vai ser? Então, mesmo meio dizendo assim, olha, gente, se a gente não quer que faça, né, que dizer isso para os homens, porque isso, né, isso é ofensivo, isso os rebaixa, né, uma condição de apenas um corpo, não vamos fazer também com as mulheres. Tem um outro projeto que é Música Machista Popular Brasileira, onde ela traz, né, as meninas trazem uma série de músicas, e aí não só limitado, né, que a gente acha que isso só está no funk, isso só está, né, no pagode, mas não, isso está em diversos gêneros musicais. Quem tiver interesse nesse blog, né, escreva, Lola, escreva, tem uma proposta bem interessante de discutir gênero através do cinema e da literatura. Vídeos, né, a série Mulheres Fantásticas, que contam brevemente a história de mulheres, né, e esses outros 2 vídeos, né, do Era Uma Vez Outra Maria, do Título do Papai, que é muito interessante também para discutir a questão de gênero e a questão das mulheres. Em Vitória, né, nós fizemos a primeira vara especializada, né, o Jogo da Memória Educando para a Equidade, dentro dessa ideia, né, vamos trabalhar essa questão da equidade de gênero, né, desde criança. Então, que meninos e meninas possam participar né, das atividades domésticas, ajudar no que for necessário, e que isso não fique apenas a cargo das meninas, por exemplo, né, que meninas podem brincar do que elas quiserem, né, junto com os meninos, elas podem ser o que elas quiserem, e outros mais. E aí a gente vai disponibilizar, né, eu vou mandar para a Cássia alguns exemplares que a gente tem lá para vocês, né, conhecerem mais de perto. E aqui existe, né, uma campanha da ONU, o Valente Não é Violento, que é, né, bem interessante. Inclusive com planos de aula, como a gente trabalhar isso, né, com o público que a gente atende, com jovens, mas a gente pode, né, também adaptar isso para grupos de mulheres, entre outros. E isso aqui é um livro de passatempos, eu acho que algumas de vocês, não sei se vocês viram, mas foi lançado recentemente, eu achei a proposta muito bacana, né, porque a gente, nós não conhecemos quem são as mulheres cientistas no Brasil, né, de forma geral. E há uma invisibilidade ainda maior quando a gente pensa na mulher negra, como se não houvesse, né, uma série de mulheres cientistas na ciência. E tem, e é maravilhoso. Então, acho que esse livro ele traz luz sobre isso. E aí, gente, que a gente, né, que sejamos socialmente iguais. Eu finalizo com essa frase da Rosa Luxemburgo, né? Sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes, porque homens e mulheres, né, são diferentes, mas a gente não pode deixar que a cultura nos inferiorize, né, nos tornem desiguais, e que a gente seja totalmente livre. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Ingrid. Nós que agradecemos por essa palestra, essa aula aí que você deu para a gente. Muito bom, tá? Muito obrigada mesmo. Em nome da Cássia e de todas as pessoas que estão aqui, nós ficamos gratos, felizes e estamos aí de portas abertas para novas parcerias. Quando essa coisa de pandemia passar, você poder finalmente ir lá na Cássia, sem paralisação para atrapalhar a gente. Mas é isso aí, muito obrigada. O pessoal está agradecendo aqui no chat também. A Fernanda, enquanto você falava, ela até acrescentou aqui, né, a questão da pandemia, que realmente acentuou mais o quadro de violências, né, domésticas. E enfim, é isso, a gente fica muito agradecido, obrigada mesmo. E agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora. Muito obrigada, pessoal. Esse momento foi reservado para vocês, tá? A gente tinha preparado um videozinho pequeno com as fotos que vocês mandaram, mas a gente tá com receio do Zoom cair, porque chega um determinado tempo que parece que ele cai, eu não tenho certeza. Então a gente vai mandar esse videozinho lá no grupo de funcionários. As pessoas que a gente pediu as fotos e as frases, a gente montou um vídeo simplesinho só pra gente curtir um pouquinho as pessoas que a gente se inspira. Muito obrigada a todos. Feliz Dia das Mulheres novamente. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa para finalizar? Silan, Ingrid, George?
Gente, eu gostaria de agradecer. Eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Não? Podem ficar à vontade, pessoal. Bom, quem quiser também depois pode me mandar e-mails, né? Ou pode mandar um WhatsApp também que a gente responde. Eu gostaria de agradecer, né, nos colocar à disposição para a gente estar em outros momentos com vocês, né? Quando essa pandemia passar, presencialmente. O jogo da memória, né? A gente tem ele em tamanho gigante, né? E que a gente faz com crianças e que é muito bacana. A gente teve a oportunidade de fazer isso junto aos cajuns, né? Um cajun aqui de Vitória, foi muito legal. A gente tem como discutir também essa questão da Lei Maria da Penha, né, a partir de jogos. Então, gente, a gente está à disposição. Eu agradeço, né, mais uma vez o espaço e realmente, né, espero que a gente tenha de alguma forma aí contribuído nesse momento com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada, hein? Tchau, tchau.